Olá, pessoal. Eu sou o Alan Sales. Seja muito bem-vindo ao treinamento de gestão. E hoje nós vamos entrar no tema por que sua loja não bate meta, mesmo vendendo bem. né? Se a sua loja não está batendo meta, a sua operação não está batendo meta, o problema pode não ser falta de cliente, mas o problema pode estar na gestão. Então, nós vamos ver aqui nesse treinamento algumas situações, alguns pilares e pontos importantes de gestão para que você possa, então, aí estar colocando em prática na sua operação, e mudando aí o jogo dos seus resultados. Eu trabalho com operação de loja e implantação de franquias, E esse é um dos erros mais comuns que eu tenho visto, que é o erro de não acompanhar os indicadores. A maioria dos gestores aí trabalham e não acompanha os indicadores. Ou seja, quando você não acompanha, isso não é gestão. Isso é contar com a sorte. E quando você conta com a sorte, você trabalha no improviso. E quando você trabalha no improviso, o resultado ele não acontece. Então, isso tem sido um problema, porque a maioria das lojas focam só em vender, mas esquece de acompanhar os indicadores certos. Aí parece que está tudo bem, no dia a dia, mas o resultado ele não aparece, não acontece. E o primeiro problema e o primeiro erro, que o gestor pode estar cometendo de não acompanhar o ticket médio e com isso está vendendo, mas está vendendo barato. Então não se tem ali uma visão de que precisa ter talvez um ajuste na precificação ou até mesmo um acompanhamento da curva ABC, porque na maioria das vezes tem muito volume, mas lá na curva ABC, no topo, o produto que está ali em primeiro, segundo ou terceiro lugar é o produto de menor valor, ou seja, sendo assim, é muito trabalho e pouco resultado, porque não se dá atenção ao ticket médio. Então, é importante dar essa atenção ao ticket médio. O segundo problema é a baixa conversão. Entra cliente e sai sem comprar. Então, esse é o próximo indicador que precisa ser acompanhado. E muitos gestores não acompanham esse indicador, E é justamente o indicador chamado TC, que é total de clientes, que está ligado à conversão. Muitas das vezes, tem muitas pessoas visitando a sua loja, visitando a sua operação, demonstrando interesse, demonstrando curiosidade no seu produto, mas por falta do acompanhamento disso, então existe uma baixa conversão. Eu vou te dar aqui um exemplo, vamos supor que você tem ali uma unidade, uma operação, e seus colaboradores estão ali trabalhando. Aí chega um cliente e ele olha, curioso, observa, ou entra na sua loja e ninguém toma nenhuma iniciativa. Então, você já avaliou ali a sua taxa de conversão. Aquele cliente foi embora, ou seja, então um de um foi embora. Foi o primeiro que chegou, foi embora. Aí vem o segundo cliente. Aí ele também entra, demonstra algum tipo de interesse, algum tipo de curiosidade, ou passa ali próximo da sua operação, olhando, e o funcionário ali, ele não dá nenhum tipo de atenção. Então, 2 de 2 já foram embora, Então não houve uma conversão. Então, avaliando o fluxo dessa forma, você vai entender e vai conseguir acompanhar como está a sua taxa de conversão. Por exemplo, se 100 pessoas
entraram na sua operação, entraram na sua loja, ou passaram ali, demonstraram interesse, demonstraram curiosidade na sua operação, e apenas 20 pessoas foram abordadas, ou 20 pessoas compraram, então a sua taxa de conversão foi 20%, né? Mas você teve uma chance ali de converter 100%. E por que eu falo que esse indicador ele é muito importante? Porque é a conversão que faz a diferença no final do mês, no resultado. Porque o cliente que é certo, o cliente que já chega com a intenção de comprar, ele já existe, ele já é seu. Agora, o cliente que apenas demonstra curiosidade, né, que passa ali, fica olhando e não é abordado, é esse cliente que no final do mês vai fazer a diferença. Ou seja, às vezes você tem cliente, né, mas falta acompanhar e colocar em prática esse indicador. E o terceiro problema é a falta de acompanhamento diário, ou seja, só deixa para ver os resultados no final do mês. A gestão, ela precisa começar no dia 1 do mês. No primeiro dia é onde já está determinado as metas, seja metas de faturamento, seja metas de total de clientes, seja metas de ticket médio, seja metas de um item em específico, precisa ser acompanhado desde o primeiro dia. Porque se você deixa para olhar o resultado no dia 30 ou dia 31, você não tem o que fazer. Você não tem tempo hábil para tomar uma atitude e criar um plano de ação para reverter essa situação. Então, o acompanhamento ele precisa ser diário. Então, vai aqui as dicas, né? Se você quer bater a sua meta, começa por 3 coisas simples: acompanhamento diário, defina a meta por vendedor e trabalhe o aumento de ticket médio. Esses são os 3 focos aí nesse treinamento aí para sua operação.